Você pode abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Todos nós temos, diríamos, muitas histórias para contar. Aquilo que Deus já realizou em nossa vida e ainda aquilo que Ele irá realizar. E como é bom que nós, a comunidade evangélica Siloé, estamos sendo conhecidos por meio da palavra. Eu recebi e-mail de pessoas no sul do nosso estado, de Santa Catarina, também dos Estados Unidos, ouviram a palavra de domingo à noite. É uma maneira de nós divulgarmos pela internet a palavra de Deus. É maravilhoso. Isto, graças às suas orações, à sua participação e à sua fidelidade. E hoje nós vamos continuar. Só Deus pode reescrever sua história. Se Ele ainda não reescreveu, Ele vai. Ele está escrevendo a sua história. Então, em 1 Samuel 23, 13 a 18, diz o seguinte: Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugir de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Fala comigo, ele fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. No domingo nós ouvimos, domingo retrasado, uma linda história de uma mulher chamada Samaritana. Por que eu estou recapitulando? Para inculcar, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos imprimir a palavra de Deus na nossa mente. Ela saiu para trabalhar, mas ela retorna do seu serviço como uma missionária. Isto é história, somente Deus pode reescrever. E aí nós ouvimos no domingo os 3 amigos de Daniel. Estavam na cova do leão para serem destruídos. E o que aconteceu? Justamente a intervenção de Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, fez com que uma nação inteira se curvasse perante o Deus vivo e verdadeiro. Ele escreveu uma linda história para essas pessoas. Mas eu quero dizer, você não foi esquecido ou esquecida, porque Deus é o mesmo hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? E hoje ouviremos uma linda história que foi reescrita por um homem, por Deus, mas para com Davi. E a palavra de Deus nos mostra que no final, todas essas pessoas que o inimigo queria destruir, eles foram honrados por Deus. Eles foram exaltados por Deus, porque Deus sabe humilhar, mas também Ele sabe exaltar. Ele fez isso com a Samaritana, Ele fez com os 3 amigos de Daniel, mas também fez com Davi, conforme nós ouviremos hoje à noite. E como sempre, no final, as pessoas se rendem diante do Deus vivo e verdadeiro, porque Ele não falha. Porque com Deus nós sempre fomos e seremos a maioria. Uma pequena história
sobre Davi, um jovem como um pastorzinho de ovelhas. Eu me identifico muito. Onde Deus foi chamar e escrever a história. E que história para uma pessoa esquecida no interior, no sítio da fazenda do pai. Mas lá Deus não esquece de ninguém. Ele não vai esquecer de você. E de repente ele é chamado para ser ungido rei de Israel. Mas ele tinha mais 7 irmãos, fortes, homens de exército. Mas Deus olhou para o coração e não para o tamanho. Isso não quer dizer que você que tem tamanho de 1,90, que Deus não olha para você. Não entenda mal, né? É importante, né? Deus também faz grandes coisas, pode ter certeza, tá? E ainda Davi, este jovem, se tornou conhecido nacionalmente quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Quer dizer, de uma hora para outra, primeiro escondido no interior, mas agora ele estava sendo já reconhecido no país todo, porque ele havia derrotado um homem que ninguém conseguia derrotar, nem um exército inteiro. Isso significa quando nós estamos nas mãos de Deus. Aí, para Saul, começou então a perseguição. Saul foi destituído e Davi seria o sucessor dele. Mas ele não queria entregar os pontos, ele queria que esse jovem morresse logo. E sabe o que ele fez? Note a grandeza de Deus. Ele falou para este jovem, desafiou, olha, para você realmente ser o genro, você se casar com minha filha, você vai lá e mata 100 filisteus. E ainda você mata esses filisteus e você vai trazer os prepúcios deles. Quer dizer, o que aconteceu? Ele queria agora um homem matar 100, mas ele queria, como ele não era empregado, mas era servo de Deus, ele foi lá e matou 200. E cortou aquilo que precisava de cortar. Você sabe o que é, né? É a pontinha do braulio. O que aconteceu? Pegou lá na sacola, eu posso imaginar, ó, você que gosta tanto disso, então, toma aqui. Eu, como um bom servo, é 200, e não é 100, é o dobro, porque eu não brinco no serviço, amém? Este é Deus, quando nós podemos ver, porque o servo é aquele que sempre faz mais, mas agora o empregado, uma ilustração, ó, arruma as cadeiras, tá, vamos arrumar as cadeiras, esse é o servo, mas tem um papel no chão, o empregado não vai catar, não vai ajuntar, mas o servo do Senhor não deixa um papel no chão. É uma pequena ilustração para mostrar quem é Deus, e quando Ele escolhe uma pessoa, jamais Ele vai abandonar esta pessoa, e Ele realiza milagres como foi com este jovem. Ele deu um extra, não era 100, mas deu o dobro. Então, primeiramente, do palácio para o deserto, o lugar dele seria o palácio. Seria simplesmente vida boa. Mas aí começou, diz o versículo 14, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou ficou na região montanhosa no deserto de Zifa, significa lugar alto, tá? Saul o perseguia todos os dias, porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Agora, é importante sabermos a perseguição. Por que ele foi perseguido? Porque ele amava o Senhor. Ele servia ao Senhor. Ele havia sido convocado para um novo ministério. E isto entristeceu muito a vida de Saul. Aí começou a perseguição. E todas as vezes quando a tua família vai bem, você vai bem no emprego, vem a perseguição, ou você simplesmente vai bem no teu ministério, no teu casamento, aí vem muitas vezes a perseguição, e principalmente quando a pessoa diz, eu recebo Jesus Cristo no meu coração como Senhor e Salvador. Aí vem muitas vezes a família, vem os parentes, vem aquela pressão, porque querem tirar novamente você que está a caminho do céu e colocá-lo na condenação. Mas eu quero dizer a você, a perseguição, ela nos ajuda, ela nos protege. Há momentos que nós precisamos do deserto,
porque o deserto é realmente algo muito importante, porque é uma solidão, é somente você e Deus. Aí Deus começa a falar, talvez é com choro, com ranger de dentes, é tristeza, é perseguição, é angústia, mas Deus te carrega naquele momento. E todos nós precisamos passar por esses momentos, porque Davi amava o Senhor. Davi havia sido preparado por Deus e separado para ser o sucessor de Saul, o rei de Israel. E no deserto nós achamos muitas vezes, Deus se esqueceu de mim. No deserto nós achamos assim, todo mundo se esquece de mim. Porque eu gostaria de dizer, porque o sol brilha. Certos lugares como agora, brilha em outros lugares como o Japão. Porque isso significa Deus envia os seus raios, envia a sua presença, a sua glória, o seu amor, a sua fidelidade sobre todas as pessoas. Há países que talvez recebam o sol, talvez 2 ou 3 horas, mas é a presença de Deus, amém? Se você crê, pode aplaudir este Deus maravilhoso. É importante, porque, amém, o deserto não é um lugar fixo, mas o deserto é um lugar temporário. O deserto não é o seu lugar definitivo, porque quando você pensa em deserto, na hora difícil, lembra-se que logo virá o Canaã, logo virá a saída, porque um dia você vai passar. Porque o deserto é o momento que nós estamos a sós, diz John Beverly. Ele escreve que é um momento em que ninguém pode te ajudar, a não ser Deus. Amigos podem te ajudar e podem te consolar, orar por você, mas enfrentar o deserto é muitas vezes você e Deus. E onde também ocorrem os maiores milagres. Como é que o povo de Israel iria conhecer este Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde ocorre também o maior ensinamento, que nós precisamos obedecer. Aqueles que obedeceram entraram na terra prometida, como Caleb e também Josué. É importante quando nós verificamos, mas também onde somos levados à dependência de Deus. Eu posso dizer, as maiores lições da minha vida foram quando eu entrei no deserto. Quando eu fiquei sabendo aquela vez que eu tinha câncer, e eu fui operado, e as semanas que eu fiquei em casa, posso dizer, Deus falou comigo como nunca. Todos os dias Deus me dava uma mensagem. Fiquei lá 40 dias, lá eu tinha armazenado 40 mensagens. Parecia assim que alguém estava falando em voz alta, porque era o momento que Ele me alimentava, para poder depois alimentar a vocês. É o deserto, mas o deserto não é definitivo. Fala para o teu irmão. Amém. Em segundo lugar, do deserto para a hospitalidade. É interessante, então nos diz o 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Que maravilhoso, Davi estava fugindo há semanas, meses, anos. Mas agora aquele que deveria ser o rei, que era Jonatas, ele estava no palácio juntamente com o seu pai, com Saul. Ele deixa o conforto, mas vai lá no deserto para abraçar o seu verdadeiro irmão. E animou aquele irmão. Eu quero dizer que nós podemos passar por momentos de desespero, de medo, de angústia, mas não pode nos dominar. Porque na palavra de Deus temos o conforto. Porque certa vez eu estava muito desanimado, eu coloquei Deus à prova. E que não é muito certo, mas eu fiz. E eu abri a palavra de Deus naquele dia, era um calendário, era justamente Hebreus 13:5. Que seja a sua vida sem avareza, contentai-vos com aquilo que tendes, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar. Ele diz que ninguém poderá resgatar das suas mãos, conforme João 10,
28. Ninguém pode tirar uma pessoa das mãos poderosas de Deus, ou de Jesus, onde estão até hoje os sinais dos seus cravos. E o lugar de Jonatas seria no palácio, sendo servido por muitos e muitos servos, talvez mulheres bonitas. É normal isso no palácio, quem é príncipe, mas ele foi no deserto. Ele foi visitar um irmão. E ali no deserto aprendemos a abrir a porta do nosso coração para recebermos um irmão, uma irmã que quer nos abençoar. Quantas vezes aconteceu já com você? Na hora mais difícil, alguém ligou para você, alguém te visitou, alguém deixou um versículo, ou você leu, você foi consolado, você foi animado. E isto que aconteceu, e nos diz então aqui a palavra, que a palavra de Deus nos mostra que ele foi lá para consolar, diz assim, fortalecer a confiança em Deus. O que nos diz a promessa, as promessas de Deus? Tudo aquilo que está escrito será cumprido pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra uma promessa para cada dia que nós devemos de crer. E ainda mais, ele foi recebido lá no deserto como um irmão, como uma pessoa, mas o que aconteceu? Eu quero dizer aqui o seguinte, somos animados no Senhor, somos fortalecidos no Senhor, somos direcionados pelo Senhor na hora mais difícil, talvez. Há momentos em que você não sabe para onde ir, mas aí Isaías 40 nos diz, você vai ouvir uma voz e diz, este é o caminho e andai por ele. Aí notem como Deus é fiel, quando você não sabe, mas Ele sabe. É o fogo de Deus, é a presença de Deus, é a fidelidade de Deus, é o amor de Deus para com o ser humano. Por isso é tão importante estarmos na casa de Deus. E eu fico alegre quando os vejo aqui, ainda mais, e recebemos um ombro amigo para chorar. Quantos hoje são pastores ou são missionários? Quantas vezes choraram no meu ombro? Quantas vezes eu chorei com eles? Porque neste momento nós precisamos estar. Eu me lembro certa vez que um colega estava sendo prejudicado. Eu saí às 4 horas da manhã e fui para Curitiba debaixo de frio e de chuva para defender este colega e este irmão. E hoje está no ministério e é um homem realizado. Amém? Pode aplaudir este Deus mais uma vez, porque você faz parte desta história que Deus realmente quer escrever para a sua vida. E também o deserto abre as portas celestiais para nós testemunharmos daquilo que Deus está realizando. É no deserto que nós vamos mostrar quem nós somos, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que passa por tribulações, por lutas. Estes dias veio uma pessoa que vai fazer um servicinho no fundo do quintal. Notem só a ousadia. Aí ele falou assim, me dá teu celular, porque daí, se você me der teu celular, eu vou falar as palavras que ele falou, porque aí eu vou te achar até na zona. Eu olhei para esse cara, imagina, ele sabia que eu sou pastor. Aí eu olhei para ele, cruzei os braços e falei, Jesus está lá? Deus me livre. Falei, eu também nunca vou estar lá. Eu estou aonde está Jesus. Ele queria mudar de assunto, eu falei assim, pense o que eu estou falando. Se você frequenta lá, você nunca vai frequentar o céu. Ele queria trocar de assunto, mas eu continuei, porque estava no meu jardim, na nossa casa. Aí você vê como o capeta desafia o povo. Talvez é você na escola, é você no serviço, é quando você vai novamente pegar a Bíblia e ir na casa de Deus. Você é desprezado, mas aí nós mostramos quem nós somos. Por isso desistir é dos fracos. Os fortes avançam. Os fracos podem permanecer, aqueles que não se alimentam da palavra de Deus. E aonde você se encontra? Animados no Senhor? Ixi, está meio fraco, viu? Amém, aleluia, é isso aí.
Você está na casa de Deus, você pode falar um amém, não só quando o teu time marca um gol. É para Deus isso aí, importante. Em terceiro lugar, no deserto, nós vamos para o exame final. O que Davi ouviu? Ele ouviu uma palavra profética, versículo 17. Ele disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Note que palavra profética. Ele relembrou, ele diz, olha, não temas, não tenha medo. Não temas, Davi. O que ele diz? Meu pai não vai te encontrar. Eu estou te guardando, estou te protegendo. É no deserto, nessas horas difíceis, nós passamos pelas provas para sermos aprovados. E ainda ele diz mais, não temas porque você reinará sobre Israel. Lembra-se, Davi, você um dia foi ungido. Quando Samuel veio e buscou você no meio das ovelhas, entre toda a família, entre todos os irmãos, mas Deus escolheu você, e você vai reinar sobre Israel. Mas ele estava fugindo nas montanhas, estava no alto, cada vez mais e mais, e perseguia. A Bíblia nos fala que Saul o perseguia como um cão morto, e Davi tinha diversas oportunidades para matar Saul, mas ele não colocou a mão no ungido. E aquele homem que matou Saul, veio todo contente, o filisteu, e trouxe a coroa. Aí Saul foi lá, você não temeu pôr a mão no ungido? Passa a espada nesse cara também. Ele também foi morto. E era inimigo de Davi. Notem como ele protegeu. Aí nós vemos a fidelidade de Deus. Ele nunca usou a espada para conquistar aquilo que Deus já havia determinado na vida dele. É importante, não temas, eu serei o segundo. Geralmente as pessoas querem ser o primeiro. Mas aqui diz, eu vou ser o segundo. Ele era o primeiro. Ele era o príncipe. Ele iria suceder seu pai. Mas ele entrega tudo para Davi, porque ele viu em Davi a mão de Deus, a unção de Deus, a fidelidade de Deus. Ele entendia os princípios, que não era ele que fora ungido, mas era Davi. E desta maneira nós precisamos ver a importância da palavra profética naquela hora. Só relembrar algo, entre parênteses, fazem hoje 5 anos, né, minha filha? 5 anos, exatamente hoje, quando a pastora Carla recebeu uma palavra profética, estava sentada onde está, aí na segunda fileira, ou terceira, que um dia nós iríamos trabalhar juntos. Eu vi uma aliança naquela noite, nunca vi esta menina, e nem as outras duas. E o que aconteceu? Aqui está ela hoje. Não é profetada, é palavra profética. Mas eu não pensei em casamento. Deus só falou assim, vocês vão trabalhar juntos. E a Ana falou, mas é impossível. Eu moro em Londrina, vocês em Rolândia. Eu falei, olha, não estou entendendo, estou falando o que Deus está falando para mim. E aí estamos juntos hoje. Então a fidelidade de Deus, uma palavra profética. E quantos de vocês receberam? Talvez não se cumpriu. Mas lembram-se que também com Davi não foi diferente. 40 anos o povo de Deus no deserto, mas eles estavam vendo que viria Canaã. Ou ainda 125 anos Noé e sua família, mas sabia que o dilúvio ia parar, que o sol viria, a arca iria parar. E parou no Monte Ararat. Aí o que aconteceu? As janelas se abriram, as portas se abriram, e sabiam que iriam fazer um culto para com a família. E quando fala família, preste bem atenção. Ele saiu com a sua família. Isso significa homem e mulher. Fala para teu vizinho, é mulher e homem. Homem e mulher. Isto é família, senão não é família.
que isto seja algo bem forte na sua vida, algo bíblico, aquilo que está na palavra de Deus. Foram eles que foram lá celebrar um culto a Deus. E ainda mais, se nós olharmos, e sabe que Davi fugiu 15 anos de Saul para ser rei de Judá, no norte de Israel. E ele não desistiu, porque ele tinha um Jonatas, amigo de verdade. E daí mais 7 anos, são 22 anos, para ser rei sobre todo Israel. Mas ele confiou em Deus. Ele permaneceu realmente firme em Deus. Por quê? No deserto nós reconhecemos e é formado o verdadeiro caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, dos pastores, seja reis, quem for. Isto tudo é formado no deserto. E a verdadeira igreja, nós somos a noiva e Jesus é o noivo. A verdadeira igreja, a palavra de Deus nos mostra que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, amém? Então quer dizer, não vai prevalecer, então nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, mas não é o capeta, não é o diabo, não são os ataques. Então não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo, o teu deserto está chegando no final. Você já passou a parte mais forte, pode pegar esta promessa, esfregar no seu peito em nome de Jesus. Toma posse daquilo que Deus está mostrando para você. Quer ver um exemplo? Diz a palavra em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me preso na ilha de Patmos, quer dizer, lá na Grécia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na hora mais difícil, era irmão legítimo de Jesus. Mas ele passou o resto da sua vida encarcerado. Mas foi lá que Deus revelou como será o futuro. Foi no deserto, na ilha de Patmos. Mas por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus, é na tribulação, quer dizer, no deserto. Lá ele viu, Deus deslumbrou aquilo como será o futuro da igreja. E é por isso que ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse e o Evangelho de João. Tudo isso ele escreveu aonde? Quando estava lá encarcerado. Quer dizer, aprendendo ainda, ele escreve mais. 1:18. Apocalipse, Jesus que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está vivo para sempre. Fala, Ele está vivo para sempre. Mais uma vez, Ele está vivo para sempre. Erga as mãos, Ele está vivo para sempre. E com Ele eu reinarei e viverei. Amém? Pode aplaudir, aleluia. Quer dizer, Ele está vivo. É por isso existe a perseguição. É por isso que existe tanta tribulação, tanta desprezo e rejeição para aqueles que amam a palavra de Deus ou amam realmente servir este Deus maravilhoso. Então, ele escreve exatamente isso. No deserto recebemos, então, as palavras proféticas. Não temas, não serás esquecido por Deus. Fala para o teu vizinho a mesma coisa. Você já pensou que um dia foi esquecido por Deus? Então quero dizer que nunca Ele vai esquecer de você. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias, até o final. Continuando, último ponto. No deserto firmamos a aliança. Davi e Jonatas fizeram uma aliança perante o Senhor. 23:18, último versículo. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz. Por que ele falou assim, vai-te em paz? Porque ele estava perturbado por dentro. Ele falou, vai-te em paz, meu irmão. Porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo,
o Senhor seja para sempre entre você e mim, e entre a minha descendência e a sua. Quer dizer, ninguém vai pôr a mão entre nós dois, na sua família e na minha família, e na nossa descendência. Hoje não vai dar tempo, mas depois que ele se tornou rei, depois de 22 anos, se passaram mais 15 anos, mais ou menos, ele encontrou uma pessoa que era um parente de Saul, e como ele foi orado, Mefibosete. É uma outra história, seria uma outra linda história para descrever como ele foi fiel. E eu quero dizer, nós na comunidade, poderia pedir para levantar, muitas pessoas iriam levantar as mãos, porque nunca tiveram não da nossa parte, nossa liderança. Mesmo se é 1 ou 2 horas da manhã, com chuva, com frio, nós somos amigos, nós temos uma aliança. Aliança significa cobertura. Aliança significa proteção. E aliança ainda significa mais. Significa direção. Significa direção. Significa eu estou com você. O que der e vier, e isto realmente aconteceu. Quando tudo foge do seu alcance, do seu controle, é um sinal que Deus está no controle. Lembra-se disso. Quando você não sabe mais o que fazer, lembra-se que Deus está no controle. Muitas vezes Ele precisa dar um arroxo em nós, eu falo de mim mesmo, para nos despertar. E o que Ele escreve? Davi escreve depois, primeiramente quero dizer, Deus quer escrever uma linda história na sua vida. Você crê nisso? Deus quer escrever uma linda história no seu ministério. Deus quer escrever uma linda história com sua família. Eu quero dizer a vocês que Deus quer. É da vontade de Deus, isso não é profético porque está na Bíblia. Mas Deus quer que seus filhos se casem com, suas filhas se casem com homens de Deus. Que suas filhas ou netas se casem com homens de Deus ou mulheres de Deus. Sempre o casal é a descendência que Davi deixa para nós. Ele escreve no Salmo 1, versículo 3. É como a árvore plantada junto à corrente de águas. Como que ele escrevia tantos salmos, teria escrito tantos salmos, se ele não ficasse esses 22 anos no deserto. Ele diz porque a sua vida estava junto à fonte, que no seu tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Como foi bem sucedido aquilo que Davi fez, com tantos e tantos salmos, que não está para ler hoje, ainda fica registrado no Salmo 102. Ficará registrado, está em algo interessante, ficará registrado para a geração futura, e um povo que será formado louvará o Senhor. Eu pus aqui, registrado significa documentado. E pega isso para você, é uma promessa de Deus. A tua descendência, teus filhos, tuas gerações, simplesmente são o futuro desta nação. E será formado, quer dizer, criado, um povo diferente. Porque nós não abrimos a mão da palavra de Deus para louvar. Então quer dizer, toda vez que você vai dizimar, você está investindo na tua família. Toda vez que você é fiel a Deus, você está investindo nas tuas gerações. Talvez muitas pessoas que você não conhece. E nós vamos ficar sabendo no céu. Isto é sustentar o reino de Deus. Isto é ser fiel. E ainda mais, conclusão do conforto para o deserto, a solidão. Onde ele aprendeu tantas e tantas coisas, tanta riqueza nos Salmos. Do deserto para conhecer quem é quem. Na hora difícil não é na costela, que eu gosto, viu? Pode me convidar que eu como, viu? Mas não é na costela que se faz os melhores amigos. Mas é na dor, é no choro, é no momento difíceis. É talvez na perda de alguém, quando você tem um ombro amigo ao teu lado. É nesta hora que eu tenho hoje grandes amigos, inclusive um grande amigo nos Estados Unidos,
nós fizemos quando ele passou o momento mais difícil na sua vida. Até hoje nós nos correspondemos. E ele é um homem bem-sucedido. E no deserto para aprovação final, quer dizer, provados para sermos aprovados. E ainda no deserto as promessas são renovadas. Jonatas falou para Davi: você vai ser o rei. Ninguém vai tocar em você. Você não precisa temer. Eu estou com você. E eu quero dizer a você, olhe bem para mim. Deus está tirando hoje à noite você da fila. Da fila de espera, não sei o que você está esperando. Mas Deus está retirando você da fila que está atrás, colocando na frente. Porque está dizendo, o deserto está acabando. Canaã vem aí. Eu já estou vendo Canaã. Eu já estou vendo as águas. A frutificação de Canaã. Eu já estou vendo as plantações. Eu já estou vendo a colheita, as uvas. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque Canaã vem aí. Após o deserto, que é algo passageiro como esta vida. Mas o Canaã vem aí. A libertação vem aí. As promessas vão se cumprir na tua vida conforme a palavra de Deus. Teria muitas coisas, só concluir com o último versículo. Ungiram Davi rei sobre todo Israel, 2 Crônicas 5, 3. Quer dizer, se cumpriu após 22 anos. Se cumpriu aquilo que Deus havia profetizado, a promessa que Deus havia dado a ele por meio de Samuel. Você será o rei. A samaritana saiu de manhã para o serviço e uma linda história foi escrita naquele dia. Os 3 amigos de Daniel também estavam na fornalha e no mesmo dia Deus escreveu uma linda história para eles. Davi demorou 22 anos. Eu tenho a certeza que isso não vai demorar na sua vida. Porque Deus tem pressa em que você seja uma pessoa aprovada e que você receba aquilo que foi profetizado no seu nome, em nome de Jesus. Senhor, obrigada porque o Senhor tem escolhido esses queridos, Pai. Obrigada porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. E o teu favor tem se estendido às nossas vidas. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar a tua bênção, Pai. Declarar a tua prosperidade. Declarar a tua clareza na vida de cada um desses casais. Pai, sabe, tu conheces a vida deles. E nós queremos estender esta bênção para as suas gerações. Muito obrigada por cada um deles, Pai. Abençoe o dia a dia, Pai. Abençoe o comum, ali dentro de casa, Senhor. O arroz, o feijão, tudo que está dentro daquela casa de cada um deles. Senhor, abençoe as suas locomoções, sejam elas quais forem. Abençoe o seu trabalho. Abençoe, Senhor, esses queridos, para que sejam guardados no teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém.